Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Nos 100 primeiros dias do governo Eumano de Freitas, o gabinete do governador do estado do Ceará, através da Casa Civil, pagou um total de R$ 4.190.235,84. Repetindo, 4 milhões pela utilização de 2 aviões que ficam à disposição do governador Eumano de Freitas. O menor avião é um King Air, pertencente a uma empresa cearense chamada Terral Tax Aéreo Limitada. E a segunda aeronave é uma de grande porte, um jato turbinado, com capacidade para voos internacionais. A empresa dona desse avião é a Executive Air Tax Aéreo de Curitiba, Paraná. Só o governador do Ceará praticamente utiliza os 2 aviões. Todas as viagens de secretários estaduais, com alguma excepcionalidade, são feitas em voos domésticos, comerciais, como mostram as portarias assinadas pelo chefe da Casa Civil, onde lá está estabelecido o número de diárias e ajuda de custo para gasto pessoal do secretário, além do valor da passagem aérea. Há suspeitas de que os aviões que estão à disposição do gabinete do governador estejam sendo utilizados por pessoas alheias ao poder executivo, principalmente o ministro da Educação, Camilo Santana, e a senadora suplente, Augusta Brito. Camilo pode requisitar avião da Força Aérea para suas viagens, inclusive para o Ceará. Mas, para fazer a requisição, ele precisa apresentar uma justificativa. E aí a imprensa acompanha e não vai perdoar, como não perdoou viagens de outros ministros aos seus estados para passar feriados e final de semana. A senadora não tem esse privilégio de poder requisitar um avião, embora ela tenha uma verba do Senado Federal para 4 viagens por mês para o seu estado. Nos gastos do seu gabinete, vistos no portal da Transparência, não tem essa despesa com tantas viagens para o Ceará. No entanto, todo final de semana, ela está por aqui e aparecendo em fotos, ao lado do governador Eumano, inclusive em viagens pelo interior. Se eliminarmos os fins de semana dos últimos 100 dias, desde quando o governador Eumano assumiu o governo, o governador não tem razão para estar em Brasília nos feriados
e nos finais de semana. E, reduzindo esses dias, o governador tem apenas 70 dias úteis para fazer viagens para fora do Ceará. Mesmo assim, quando ele faz viagens, nós não temos notícias dessas viagens do governador que possam permitir esse gasto total de 4 milhões de reais com as duas aeronaves à disposição do seu gabinete. Não se tem notícia, porque as viagens do governador são destacadas em portarias pelo chefe da Casa Civil, onde estabelece a quantidade de diárias e ajuda de custo para o governador fazer suas despesas fora do estado do Ceará. Nos primeiros 100 dias do governo o governador Eumano de Freitas não teve tempo de receber em audiência particular no seu gabinete do Palácio da Abolição nenhum dos deputados estaduais que formam a sua base de apoio na Assembleia Legislativa. Por conta dessa falta de tempo do governador de receber os deputados, pelo menos os da sua base aliada, já há sinais de inquietação no Legislativo. Os deputados têm sido recebidos no Palácio da Abolição pelo secretário de Articulação Política, Valdemir Catânio, que tem prometido a eles, parlamentares, que Eumano começará a recebê-los a partir do seu retorno da viagem à China, na comitiva do presidente Lula, a partir de amanhã. Administrativamente, os primeiros 100 dias do governo Eumano de Freitas deixaram muito a desejar. O governador revogou 2 leis de suas próprias iniciativas, passando a ideia, dando uma demonstração de falta de organização ou equilíbrio da administração. O governador ainda não conseguiu reduzir, mesmo que minimamente, o número de cearenses que vivem em situação de miséria e até sem condição para uma alimentação mínima diária. O governador ainda não conseguiu deslanchar o programa anunciado para ter início de imediato, logo após o início do seu governo, que foi o da redução das filas de cirurgias eletivas, embora esteja autorizado a executar tal projeto desde o mês de fevereiro passado. Eumano conseguiu revogar uma lei do último período de Camilo Santana para extinguir a Fundação de Saúde do Estado do Ceará. Enfim, o governo Eumano, nos seus primeiros 100 dias, está passando a ideia de que não teremos um futuro promissor para o Estado nos 4 anos do seu governo. Políticos, e especialmente as lideranças empresariais e de outros segmentos da sociedade cearense, precisam acender o sinal de alerta, sob pena de, ao fim deste governo, nós termos retrocessos como aqueles
que foram rompidos por Tasso Gereissati ao ser eleito governador do Ceará pela primeira vez em 1986. Neste momento, as últimas notícias que saem do Palácio da Abolição de uma reunião de integrantes da equipe do governo e do governador Elmano, com representantes dos professores, essas notícias dão ideia de que o governo Elmano vai começar a pagar o piso dos professores, que era aguardado desde o 1º de janeiro passado. Os professores têm um crédito no governo Elmano de quase 15% de aumento, como o governo federal anunciou ainda no ano passado, para ser incorporado ao piso nacional dos professores. Paralelo ao plano econômico que o ministro Fernando Haddad tem defendido desde a última semana, na Câmara dos Deputados, uma comissão especial cuida da reforma tributária, segundo registra a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A coluna do Estadão dos deputados do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados vem como irremediável a definição de alíquotas diferenciadas para setores de serviços como educação, saúde, transporte público e agroindústria, o que enfraquece a tese de tratamento único para todos os contribuintes defendida pelo Ministério da Fazenda. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, diz que a educação não poderia sofrer um salto de taxação de cerca de 2% nos impostos federais para 25%, uma alíquota de 11,5%, 12%, 13% destrava a reforma. Com 3 alíquotas diferenciadas, as empresas se acalmam. Reginaldo Lopes, do PT, quer uma alíquota de equilíbrio para setores selecionados, com a previsão de cashback para a venda de serviços a contribuintes de baixa renda. A propósito do deputado federal Mauro Benevides Filho, na última sexta-feira santa, nós fizemos uma longa entrevista com ele para o nosso blog e para a TV Otimista. Começamos falando com o deputado sobre o piso nacional do pessoal da enfermagem, tendo em vista que ele foi uma das vozes mais atuantes no Congresso Nacional para definição desse piso nacional e, depois disso, sobre a definição das fontes de recursos para que municípios e estados possam realmente começar a pagar o piso nacional da enfermagem. Vamos ouvi-lo. Depois que a lei foi aprovada no Congresso Nacional, os hospitais de grande porte privado entraram no Supremo Tribunal Federal e questionaram que esse piso não tinha fonte de recursos e que isso, portanto, desestabilizaria, esses grandes hospitais. Então eu fui acionado, saiu eliminado o ministro Luiz Roberto Barroso, dizendo, olha, a lei, eu estou vendo aqui a lei e tal, mas está faltando a fonte de recursos. Data vênia, eu achava que o Supremo ia se limitar à constitucionalidade da matéria, não, mas foram aí além desse julgamento e nós temos que respeitar. Fui acionado pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Rodrigo Pacheco, para buscar uma fonte de recursos, acompanhado sempre, que eu faço questão de frisar, a deputada federal Carmen Zanotto,
que hoje é secretária de Saúde de Santa Catarina, e a deputada Alice Portugal, sempre me estimulando, me acompanhando para a gente encontrar essa fonte de recursos. Esclarecemos para o ministro Rui Costa, eu mesmo tive com o ministro Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que é quem está com o presidente todo dia, e tivemos a oportunidade de conversar com ele, aprumamos tudo. O ministro Rui Costa me pediu só o seguinte, ele disse, deputado, é importante eu ter uma conversa, e eu achei prudente neste caso, é prudente eu ter uma conversa com o ministro Barroso para saber se essa construção aqui... Exatamente, para não surgir uma terceira liminar. Nós achamos prudente, ele já esteve com o ministro Barroso, inclusive nos deu a seguinte notícia, que eu achei extraordinária, que eu quero agora dizer de primeira mão para todo mundo. O ministro Barroso disse o seguinte, porque em vez de 2 MPs, o primeiro MP é para abrir o crédito adicional, tem que ser medida provisória específica, vai no mesmo dia, tá? Mas como tem fonte de recursos, não teve problema. E a segunda medida era uma medida provisória para o fluxo de repasse. Sabe o que é que ele disse, Edson? Olha, em relação a esse fluxo de repasse, eu nem preciso de medida provisória mais. Se é o Ministério da Saúde soltar uma portaria, fazendo o fluxo desse repasse, por mim, está sanado. Isso já foi dito para a gente. Nós vamos ter o último encontro com o ministro Rui Costa para dia 11 de abril, atenção enfermagem, 11 de abril será o encontro derradeiro e a gente espera que até o dia 12, que é o dia da enfermagem brasileira, o presidente Lula possa dar essa grande notícia e eu, como deputado federal, vou me sentir assim, extremamente regozijado com todo esse esforço que eu venho fazendo ao longo do período. Bom, 11 de abril e amanhã. Mas nós conversamos também, e não podia deixar de ser, com o deputado Mauro Benevides Filho, sobre o arcabouço fiscal, defendido pelo ministro Fernando Haddad. Vamos ouvi-lo. O que é esse tal de arcabouço fiscal que essa semana toda eu tive em várias cadeias de televisão tentando explicar realmente sem ser em esse linguajar sofisticado que algumas vezes as pessoas economistas querem passar. Basicamente é o seguinte, o governo federal precisa mostrar para o país, para os investidores nacionais e internacionais, para o próprio sistema financeiro, que ele é saudável financeiramente. Ele tem que ter 2 objetivos. Primeiro, tem que ter recursos para prover o atendimento das demandas da população. Isso estava esquecido com o teto do gasto. Como eu já toquei aqui, ele teve um erro grave, que ele colocava o investimento dentro de todas as despesas, controlado pela inflação, independente de quanto a receita crescesse. Ele estava parado aqui. Por isso que o Brasil, de 2010 a 2020, cresceu em média 0%. O Brasil não cresceu, um modelo totalmente equivocado. O que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal, ou novo regime fiscal, ele diz que se a receita aumentar, eu vou dar um exemplo, tudo eu vou usar aqui são exemplos. Se a receita aumentar em 10%, a despesa só poderá crescer até 70%. 3,5%. Até 70% dos 10, é 7. 7, né? Desculpa, eu entendi. Se a receita cresceu 10, 70% de 10 é 7. Então, mesmo que a receita cresça 10, você vai ter um limite de crescimento dessa despesa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse crescimento da despesa vai ter uma banda, que a despesa todo ano poderá crescer no mínimo 0,6%. Qual é o percentual do crescimento vegetativo da despesa hoje? Com esse arcabouço, nós vamos permitir... Para ela crescer, ela precisa arrecadar mais. Claro. E como arrecadar mais? Vamos falar na receita. Vamos falar logo na despesa, porque tem penalidades quando a despesa não é cumprida. A gente precisa registrar isso. Muito bem, a da educação, por exemplo. A despesa poderá crescer até 70%, sendo no mínimo crescendo 0,6%. Quando eu digo crescer, 0,6% é além da inflação, até 2,5%. Isso significa que nesse exemplo hipotético, que a receita cresceu 10% e a despesa só poderá crescer 7%, mesmo que 70% ele diga que pode crescer 7%, no entanto, a despesa não vai crescer, porque tem uma banda que diz que a despesa só poderá crescer até 2,5%. Você pode perguntar o seguinte, e essa diferença de 7 para 2,5 vai para onde? 2 funções. Primeiro,
vai fazer um colchão, uma poupança, para quando a economia ficar deprimida, que as despesas tiverem que ser cortadas, esse colchão vem e vai lá para essas despesas, sobretudo os gastos sociais, e tenta se preservar essas despesas que para o presidente Lula são muito relevantes. Olá, telespectadores da TV Otimista. Bom, com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que, para Arthur Lira, repensar e aprimorar o rito das MPs em vigor há mais de 20 anos não representa uma afronta à Constituição. Para o presidente da Câmara Federal, o problema do rito atual é a exigência de formação de uma comissão mista, com igual número de deputados e senadores, que são 13, que a análise a MP antes de enviá-la para o plenário da Câmara, onde precisa ser votada e depois enviada para o Senado Federal. No Dia Mundial da Saúde, o presidente Lula fala em reduzir filas da saúde e levar médico às periferias. No texto, ele cita a garantia constitucional da saúde como um direito universal, principalmente por meio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O ministro Ricardo Lewandowski propõe mudança para distribuir sobras eleitorais a partir do ano que vem, 2024. Em tese, a posição teria o potencial de alterar a composição da Câmara dos Deputados e de todas as assembleias legislativas formadas em 2022. Para evitar esse impacto, Lewandowski ainda propôs que o novo entendimento só seja aplicado nas eleições do ano que vem. O Partido Novo aciona o Supremo Tribunal Federal para derrubar as mudanças no novo marco legal de saneamento feito por Lula. Para o Novo, as alterações do governo violam 10 princípios constitucionais: da separação de poderes, da dignidade da pessoa humana, da redução das desigualdades regionais, da prevalência dos direitos humanos, da vida, da saúde, moradia, do meio ambiente, do Pacto Federativo e da licitação. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre a gestão petista, promessas não cumpridas e ataques a reformas. Os 100 primeiros dias de Lula na economia. O presidente ainda não aprovou nenhum projeto no Congresso Nacional, além de eleger o Banco Central como alvo e reverter o marco do saneamento. Com os destaques do Globo também sobre os 100 dias do governo Lula, é que o presidente tenta driblar resistência na classe média. Em meio a críticas de falta de marcas no início do mandato, o presidente se reúne com ministros. E também temos sobre senha cortada e acusação de fraude. União Brasil tem rebelião interna. E também sobre a primeira-dama, em 100 dias, Janja se reúne com ministros e se destaca com encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que apoio à privatização é maior em São Paulo do que no Brasil. Paulistas são favoráveis à concessão de estradas e aeroportos, mas rejeitam vender Sapesp, bancos e a Petrobras. Bom, na última sexta-feira, 7 de abril, sexta-feira santa, foi comemorado o Dia do Jornalista. E aqui no blog nós fizemos um comentário chamando a reflexão dos colegas e da sociedade de modo geral. E nós começamos dizendo que o dia 7 de abril, a sexta-feira, era um dia propício para uma profunda reflexão sobre o papel social do jornalista. Nós estamos conscientes de que quase concomitantemente com o dever de informar bem e com correção, também devemos, em qualquer momento da nossa árdua missão, ter em mente a responsabilidade social com o resultado do nosso mistério. Bom, como nós percebemos nas manchetes lidas aqui pela Letícia, sobretudo as manchetes nacionais, em todos os grandes jornais do país, a principal matéria hoje são os 100 dias do governo Lula. E aí, o jornal O Estado de São Paulo tem um dos seus editoriais, é um editorial realmente forte,
sobre os 100 dias. O título do editorial é Um Governo Envelhecido aos 100 dias. E começa. O governo de Lula da Silva chega hoje ao seu 100º dia, como se estivesse em sua reta final. Os sinais de decrepitude precoce estão em toda parte, mas, sobretudo, na aparente incapacidade do presidente de dar um rumo, imprimir uma marca, como dizem os marqueteiros, à sua incipiente administração. Primeiro parágrafo, já dá para notar a dureza do editorial, que é o posicionamento da empresa, o Estado de São Paulo. E prossegue. O governo dá ares de envelhecimento acelerado quando parece mais preocupado em criar fatos que lhe garantam vantagens eleitorais, como se estivéssemos às portas da eleição presidencial de 2026. E não em tomar as decisões duras e impopulares que qualquer governo responsável toma quando ainda está embalado pela legitimidade das urnas, ainda mais diante da perspectiva de enfrentar um Congresso crescentemente hostil, em que a base governista aparenta ser frágil e pouco confiável. Isso é o início do editorial do jornal Estado de São Paulo. E, nesse instante, começa em Brasília, no Palácio do Planalto, a reunião do presidente Lula com todos os seus ministros para marcar os primeiros 100 dias do governo. A reunião começou com a fala do ministro Rui Costa e agora fala o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vamos ouvir rapidamente um pouquinho do que ele diz. O governo que ouve, que dialoga, aliás, em maio, diz o Padilha, será instalado o Conselhão. Governo que ouve mais, erra menos. Governo moderno estimula a participação da sociedade civil organizada. Nesse curto período de tempo, o salário mínimo, governo que olha para quem sofre, que enxerga aqueles que precisam mais. O salário mínimo, quase 70% dos aposentados e pensionistas vivem com um salário mínimo. Passará agora, em 1º de maio, a ter ganho real acima da inflação, no primeiro ano de governo. E é referencial para 56 milhões de brasileiros. O Bolsa Família, que teve a... Como já dissemos, este é o segundo orador dessa reunião ministerial. Primeiro foi o ministro Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. A expectativa é quanto ao pronunciamento do presidente Lula. O nosso blog, o blog do Edson Silva, vai continuar apresentando, mostrando esta reunião ministerial. Nos acompanhe. Aos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, o nosso agradecimento pela audiência dispensada e a promessa de que, com a proteção de Deus, amanhã estaremos de volta às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!